Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor André Candian. A gente vai gravar uma série de videoaulas, para dar continuidade na disciplina de Patologia das Construções. Essa primeira parte da disciplina, a gente tem falado aí sobre manifestações patológicas das estruturas de concreto e espero que seja bastante proveitoso, tá bom? Vamos lá para a apresentação. Bom, nessa primeira parte, nós vamos falar sobre os conceitos gerais desse tema manifestações patológicas, correto? Nós temos aí como referência bibliográfica, primeiro o livro Patologia, Recuperação e Reforço das Estruturas de Concreto, do Vicente Souza e do Thomas Ripper. É um livro de 1998, né? Até mesmo antes da NBR 6118 de 2003, um livro pioneiro, onde vem trazendo esses conceitos de patologias, as construções, e é um material bastante interessante e vale a pena ser consultado, correto? Em 2003 houve a mudança, né, da NB1 para 6118 de 2003, onde veio abordando esses conceitos de durabilidade das estruturas de concreto, classe de agressividade, qualidade mínima do concreto em função da classe de agressividade. Então, esses assuntos basicamente foram nessa virada aí que vieram à tona para a engenharia civil. Ficou bem marcado a partir dessa época aí. Então, esse livro ele é pioneiro, ele começou antes mesmo da virada da norma 6118. Tem um livro também muito importante nesse assunto, que é o livro do professor Kumar Mehta e do Paulo Monteiro, Concreto, Microestrutura e Propriedades, do professor Mehta. Esse livro é excepcional, uma fonte de consulta muito boa aí para quem quer se aprofundar nesse assunto. Além de várias literaturas, né, nós podemos citar também o Neville, diversos trabalhos acadêmicos do professor Paulo Helene, né. Nós temos também a NBR 15575 de 2013, Edificações Habitacionais, Desempenho, né, onde ela é dividida em 6 partes. A primeira parte são requisitos gerais, depois sistemas estruturais, sistemas de piso, sistemas de vedações verticais internas e externas, sistemas de cobertura e sistemas hidrossanitários. Essa norma também veio trazer e veio ser um divisor de água nessa questão aí de desempenho, né, das edificações. E nessa primeira parte da disciplina a gente vai abordar alguns conceitos trazidos por essa norma aí, né? É uma norma de suma importância, né, para quem quer construir hoje aqui no Brasil. Bom, como prefácio do livro do professor do Thomas Ripper, né, a gente pegou alguns pedaços, né, escrito pelo engenheiro Nelson Araújo Lima, onde começa o seguinte: as estruturas de concreto não são eternas, pois se deterioram com o passar do tempo e não alcançam sua vida útil, se não bem projetadas, executadas com esmero, utilizadas com critério e, finalmente, submetidas a uma manutenção preventiva. Então, todas as fases da estrutura, né, seja ela projeto, seja ela execução, utilização e, por último, manutenção, são fundamentais para um desempenho desejável e uma vida útil prolongada. Então, ou seja, todos esses fatores interferem diretamente na vida útil da estrutura. Por isso que ele fala que, com o passar do tempo, não alcançam sua vida útil se não bem projetadas, não bem executadas, utilizadas com critério ou submetidas a uma manutenção preventiva, né? Principalmente essa questão da manutenção, que é muito pouco executada aqui no Brasil, né? Nós devemos falar muito pouco de manutenção preventiva de edificações. E esse conceito, né, a gente tem ele da engenharia mecânica, né, nos automóveis, por exemplo. É muito comum a gente ter a manutenção preventiva dos veículos a cada tantas horas ou tantos quilômetros rodados,
e já nas manutenções, já nas edificações, essas manutenções não são executadas conforme deveria. Quanto ao projeto de engenharia formal e detalhado, a construção for realizada com insuficientes planejamentos e controles, os técnicos e operários não forem dotados de qualificação adequada e os prazos de execução forem excessivamente curtos, a estrutura de concreto resultante será quase certamente de má qualidade e irá se deteriorar de modo prematuro, absorvendo gastos de recuperação e reforço exagerados para ser mantida com condições de uso. Bom, nesse caso aqui, ele fala sobre insuficiência de planejamento, né, insuficiência ou falhas de projeto, né. Se existir problemas nessa fase, com certeza a gente vai ter então problemas prematuros aí de qualidade da edificação. E aí vai tender a necessidade de recuperação e reforço, correto? Com as estruturas de concreto existentes as estruturas de concreto existentes estão envelhecendo, muitas já com dezenas de anos, os problemas de deterioração estão cada vez mais acentuados, exigindo com frequência trabalhos de recuperação e reforço estrutural, e mesmo em casos mais graves sua demolição. As estruturas de concreto armado são relativamente novas, né? Mas a gente vê que ainda assim nós temos diversas delas com muitos problemas já, às vezes apresentando problemas recentes, né, com 5, 10 anos, e já necessitando aí reparos e manutenções mais profundas, justamente por falhas em todas aquelas etapas, né, que a gente vem falando, que é projeto, execução, utilização e manutenção preventiva. O primeiro conceito abordado pela NBR 15575 é o conceito de desempenho, né, que é o comportamento e uso de uma edificação e de seus sistemas construtivos. Observa aqui o desgaste natural nessa linha. Com o tempo, a edificação, né, a estrutura, vai perdendo desempenho até chegar numa condição de desempenho mínimo estabelecido. Esses desempenhos são também estabelecidos por norma, né? Nós, por exemplo, temos os desempenhos estruturais estabelecidos pela 6118, né? Nós temos o desempenho para os estados limites últimos e os desempenhos estabelecidos para os estados limites de serviço, né? Então, ou seja, para o estado limite útil são desempenhos relativos ao colapso, por exemplo. No caso do estado limite de serviço, nós temos desempenhos em função de deformação, fissuração, né? Então, ou seja, nós temos desempenhos mínimos. Com o passar dos anos, né, com o passar do tempo, esse desempenho vem caindo naturalmente. E uma vez encontrado com esse desempenho mínimo, a gente pode dizer que a gente atingiu aí o fim da vida útil da estrutura. Na linha contínua, nós temos o exemplo de um acidente. Por exemplo, um impacto de um carro num pilar, né, de uma ponte. Então, de repente, ela cai de uma vez, né, o nível de desempenho desse pilar, por causa desse acidente, né. E eu tenho aqui na outra linha o reforço, né, o exemplo de reforço. Quando eu aplico um reforço, ou até mesmo um reparo, eu faço um incremento de desempenho naquele elemento. Então, essa representação, ela gera aqui um aumento, né, um aumento de desempenho relativo a essa intervenção realizada, correto? Esse gráfico é tirado do livro lá do Thomas Ripper, né? Nós temos também ele do material do professor Helene, né? Medeiros, Andrade e Helene, 2011, e a ideia é a mesma, né? A estrutura vem perdendo o desempenho ao longo do tempo, né? E uma vez eu aplico uma manutenção, seja ela corretiva ou até mesmo preventiva, eu tenho um ganho de desempenho e ela vai caindo, né? É o que nós chamamos de gráfico serrote. Eu tenho um limite crítico de desempenho, abaixo dele eu atinjo o fim da vida útil dessa estrutura. Então, ou seja, uma vez passado desse limite crítico de desempenho, a gente pode considerar
que a estrutura atingiu o seu fim da vida útil. Também como conceito lá da NBR 15575, nós temos as condições de exposição, né, que é o conjunto de ações atuantes sobre as edificações, sobre as estruturas, né. Nós temos aqui condições ambientais, climáticas, né, luz, calor, chuva, vento, ruído, o carregamento, né, são as cargas atuantes na estrutura, vento, umidade, temperatura, né, são todas elas ações atuantes que contribuem aí, com o passar do tempo para a degradação dessa estrutura. Se elas não forem bem planejadas, não forem bem previstas, né, elas podem contribuir com a aceleração, né, dessa degradação. O que é manifestação patológica, né? Existe uma dúvida muito grande, né? Uma diferença entre patologia e manifestação patológica. A patologia é a ciência que estuda a doença, né? Então, patologia é ciência, e manifestação patológica é o surgimento, é a manifestação daquela doença, né? No caso dessa foto aqui, nós temos aqui bolores, né? Aqui são pontos de lixiviação, né, do concreto, com pontos de umidade, né, destacamento da pintura. Então nós temos aqui então diversas manifestações patológicas, que são irregularidades que se manifestam em função de falhas no projeto, fabricação, execução, uso ou manutenção da estrutura. Então são efeitos que aparecem, né, em função de algum problema, de alguma doença. No caso aqui, essa doença é causada pela passagem da água, desse exemplo aqui, né? Então, ela causou aqui manchas de fungos, né, manchas de eflorescência, de lixiviação, né, do hidróxido de cálcio presente nas argamassas. Então essa mancha esbranquiçada aqui na frente aqui, dessa fachada desse teatro. Degradação. A redução de desempenho em função da ação de um ou mais agentes degradantes, né? Então nós temos como exemplo aqui uma degradação causada pela corrosão da armadura, aqui nessa viga, né? Essa corrosão, ela fez com que desplacasse o concreto, né? Então tem aqui um desplacamento e uma abertura aqui, né, das armaduras presentes nesse elemento estrutural. Então, essa degradação é uma redução de desempenho em função de ação de um ou mais agentes degradantes. Tá bom? E durabilidade. Durabilidade é a capacidade de uma edificação desempenhar suas funções ao longo do tempo, sob condições de uso e de manutenção. Nós temos como exemplo de durabilidade aí a edificação aqui do Panteão, lá em Roma, né, na Itália, que é um edifício aí datado do século I, né, já com quase 2.000 anos de existência, esse edifício, com mais, né, de 2.000 anos de existência, onde ele continua aí exercendo suas funções aí perfeitamente, né. Hoje é um templo religioso, né, já teve várias utilizações, passou por diversas guerras aí, e ele continua lá, firme e forte, em pé lá, né, dotado de uma cúpula de concreto leve, que é essa cúpula aqui, pilares aqui de estrutura de rocha, né, são rochas, e esse edifício vem aí atendendo as suas funções, né, durante esse tempo todo, sem problema nenhum. Então é um exemplo bom aí de durabilidade. E manutenção é um conjunto de atividades a serem realizadas para conservar ou recuperar a capacidade funcional de uma edificação, né? A manutenção é uma atividade que deve ser realizada com frequência e planejada nas edificações. Existe algumas normas, né, que recomendo aí a elaboração de manuais de manutenção. Existem recomendações que devem ser seguidas. Toda edificação, assim que concluída, ela deve vir com o seu manual de uso, operação e manutenção,
que vem descrevendo ali todos os processos de manutenção e utilização daquela edificação, inclusive com a periodicidade, né, com o tempo que deve ser executado cada atividade de manutenção. Então, esse conjunto de atividades a serem realizadas para conservar ou recuperar a capacidade funcional é conhecida como as atividades de manutenção. São muito importantes e muito pouco realizadas no Brasil, né? As edificações não têm passado de maneira geral por processos de manutenção preventivos, só manutenções corretivas. Vida útil, então, é o período de tempo em que a edificação se presta às atividades para as quais ela foi projetada, uma vez que ela já não se presta mais para aquilo que ela foi projetada, então ela atingiu o seu fim de vida útil. Ou seja, atingiu ali o limite de desempenho mínimo, a gente pode considerar que atingiu o fim da vida útil. Para as estruturas, se a gente tem um limite de desempenho mínimo estabelecido por normas, lá pela 6118, por exemplo, atingido aquele desempenho mínimo, abaixo daquilo, a gente pode considerar que ela atingiu o fim da sua vida útil. E vida útil de projeto, também especificado lá pela NBR 15575, fala que é o período de tempo para o qual um sistema é projetado a fim de atender os requisitos de desempenho. Não? Então, os projetos devem atender essa tabela como um mínimo para a vida útil. Né? Nós temos, por exemplo, a estrutura, um mínimo de 50 anos, um intermediário de 63 e o limite de vida útil de projeto superior é 75 anos. Pisos internos 13 anos como mínimo, vedação vertical externa 40 anos. Então, ou seja, são prazos de tempo, né, de projeto, de vida útil de projeto. Não pode ser confundido com garantia, né, mas é vida útil de projeto. Desempenho estrutural. São considerados na NBR 15575 os estados limites últimos para paralisação do uso da construção por ruína, deformação plásticas excessivas, instabilização ou deformações da estrutura no todo ou em parte em sistemas hipostáticos. E para os estados limites de serviço, esses implicam no prejuízo ou comprometimento das utilizações na obra por fissuração ou deformações excessivas, comprometimento da durabilidade da estrutura ou ocorrência de falhas localizadas que possam prejudicar os níveis de desempenhos previstos para a estrutura e os demais elementos e comportamento da edificação, incluindo as instalações sanitárias e demais sistemas prediais. A gente tem que tentar, a gente tem que trabalhar com a estrutura e esse desempenho tem que atender às condições mínimas, né, para o estado limite útil, com relação então à ruína e deformações plásticas, né, instabilização ou transformação da estrutura, né, em sistemas hipostáticos, ou seja, ela fica em condições de cair mesmo, né, então, ou seja, atingiu esse ponto, é o fim da vida útil. E para o caso dos estados limites de serviço, nós podemos relacionar com fissuras, com deformações e etc. Ok? Então, estudar essa questão das patologias, né, das edificações é um tema muito importante para o engenheiro civil na sua formação. Uma vez que você começa a projetar e começa a entender, ainda na fase de projeto, quais são os riscos que aquilo tem de se deteriorar precocemente, você passa a tomar medidas ali naquela fase de projeto para evitar com que essa estrutura atinja então sua vida útil de forma precoce. Então, o conhecimento dos aspectos ligados à durabilidade e vida útil das estruturas pode auxiliar na previsão do comportamento do material a médio e longo prazo, prevenir o surgimento de manifestações patológicas, na competição de mercado, ou seja, você vai se tornar um cara que está ali no mercado atuando de forma sustentável, né? Contribuir para a economia e otimização dos projetos da estrutura, atender a requisitos de sustentabilidade, prolongar a durabilidade e a vida útil das estruturas. E além tem a questão da satisfação do seu cliente, né? A segurança dos usuários da edificação, ou seja, tem uma série de fatores que é importante. Então, ou seja,
conhecer esses aspectos ligados à durabilidade e vida útil das estruturas podem te tornar aí, com certeza, um profissional muito mais qualificado. Isso aí, muito obrigado aí pela atenção e um grande abraço.